Fala pessoal, Márcio do Papo de Índigo. E Juliana do Papo de Índigo, sejam todos bem-vindos A esse novo capítulo da nossa história. Sabe por quê? Sim, Gente, estamos num momento muito especial aqui. Nossa primeira convidada é uma pessoa muito querida, até da minha infância. A Juliana está conhecendo hoje aqui também. Mas uma pessoa muito querida e que tem uma senhora bagagem. Eu vou, obviamente, apresentá-la, fazer eu tenho que pegar até meu óculos para ler aqui a mini bio dela, porque a mini bio dela, galera, a gente já está encerrando aqui o podcast, mas vamos lá. Estamos aqui com a Tânia, tá? Tânia Magali dos Santos, aliás, corrigindo. Daqui a pouquinho ela vai dar o nome indígena dela. Então, vocês já sentiram aí como que vai ser o nosso episódio especial de hoje, tá? Mas vamos lá, pessoal. Historiadora de formação, atualmente professora do SESI aqui de São Bernardo, professora convidada no curso de pós-graduação da Faculdade SESI na disciplina de Ecologia, Meio Ambiente e Raça. Representante indígena Pataxó. Se eu falar alguma coisa errada, ela vai me corrigir depois a pronúncia aqui. Pataxó Rain, no município de Santo André, nosso município vizinho aqui do lado. Membro da Articulação Indígena do ABC, participante no GT, depois você me fala o que é o GT, Tânia, dos povos indígenas no consórcio das 7 cidades do ABC. Membro do Conselho do Meio Ambiente do município, como GESAM, né, dessa é a sigla. Contadora de história, artista plástica, palestrante, colaboradora do projeto Africanidades da UFABC. Participação em formações de professores em instituições públicas e privadas. Militante nas causas indígenas, de inclusão e das pautas LGBTQIA+. Apresentamos a nossa querida Tânia. Muita coisa, né? Muita coisa. E aí, claro, você se apresentar para o público, fala também o seu nome indígena, Tá para a certo. gente familiarizar. Então, começando, né, o letramento indígena. Toda pessoa indígena tem um nome civil e o nome indígena, que é o nosso nome ancestral. Então, o meu nome indígena é Angoró Anquirê Pataxó, que significa lua crescente do povo Pataxó. Pataxó é um território, né? Então, a gente fala que o território é Pataxó Ranranhan, mas o tronco da minha família é do povo Tupinambá. Então, é basicamente isso. Que legal, que legal. E, pessoal, vamos lá, né? Desde o nosso início, do que incentivou a gente montar o podcast, né, Ju? Era a busca do autoconhecimento, para a gente se aprimorar, para a gente melhorar e também melhorar o convívio com o próximo, vamos falar assim, né? Socializar. E aí eu te faço essa pergunta, que a gente veio conversando aqui no meio do caminho, eu falei assim, a gente tem que fazer essa pergunta, né? O que fez você fazer essa busca pela sua ancestralidade e tudo mais? Fala um pouquinho pra gente aí. Muitas coisas me motivaram, né? Mas a principal delas é a gente saber quem a gente é. A gente passa, às vezes, a vida toda tentando entender quem a gente é, qual o nosso caminho na vida, quais as nossas missões de vida, né? E eu penso que esse foi o fio principal condutor dessa busca. Saber que a minha família era indígena, eu sempre soube. Mas é muito complicado a gente falar de uma família indígena dentro do contexto urbano com essa identificação, com essa identidade, né? Então, por muito tempo, isso é uma coisa que era falada dentro de casa. Então, devido a algumas, vamos dizer assim, transformações políticas que o nosso país passou, Sim. houve uma necessidade de... Muita gente sentiu a necessidade de procurar quem era, principalmente até pela questão do medo mesmo, de viver aqui, num certo período político que a gente passou aqui no Brasil. E esse período me fez levantar a árvore genealógica e ir atrás de de repente, uma dupla cidadania de algum outro lugar. E foi aí que eu descobri ainda mais as raízes indígenas do meu povo. Uau! E essa identificação, lógico que foi imediata, porque foi dessa forma que eu fui criada, né? Dentro de alguns costumes que para mim era muito comum, mas depois eu fui descobrir que não. Que isso vinha de um tronco de uma ancestralidade indígena, né? Algumas coisas que eu passava em casa que eu achava que todo mundo vivia, e na verdade não, né? Que legal. Então, aos poucos, eu fui descobrindo isso através de uma necessidade de saber quem eu era. Hoje eu entendo essa missão de vida que é honrar os ancestrais, né? Os meus ancestrais, os que vieram antes de mim.
mas principalmente essa necessidade... a gente tem que ser cutucado de alguma forma, né? E esse medo durante esse período que a gente passou aqui no Brasil foi o que mais me motivou a ir atrás da minha família. Interessante, né? Muito legal mesmo, né? Muito, muito... Eu acho que fica aí até o convite para o pessoal ir atrás, né? Fazer essa busca também, né? Porque nós temos raízes... eu acho que eu vou falar isso... É difícil usar a palavra com certeza, mas que com certeza a gente desconhece, né? Sim, e eu costumo dizer nas palestras que grande parte da população brasileira é indígena. Sim. Né? Sim. Porque a mistura que a gente tem ao longo da história é esse tronco indígena, africano e europeu. Né? Só que as pessoas têm um grande orgulho de dizer eu sou descendente de alemão, de italiano, de francês, de holandês, de qualquer, né, lugar. Menos de procurar a sua etnia dentro do Brasil e dizer eu sou Tupinambá, eu sou Pataxó, eu sou Funiô, eu sou Krenak. Somos 391 etnias vivendo no Brasil. Mas antes da colonização eram mais de 10 mil. Nossa. Né? Então, a gente precisa saber o nosso tronco e essa identificação cultural, né? Essa identificação cultural mesmo, ancestral, para que a gente saiba quem a gente é, da onde a gente veio e até para entender melhor os caminhos que a gente vai colocar na nossa vida do para onde a gente vai, né? E valorizar tudo isso, né? A importância Sim. de... Como ela disse, né? Tipo, a gente precisa entender todas as raízes. Sim, é importante. E a partir da sua dinâmica familiar, de como você foi criado, você consegue se identificar com essa raiz. E foi assim, né, que eu tive esse encontro com a minha raiz indígena de uma forma muito forte, né? Muito própria, inclusive. Não, é muito interessante. Inclusive, você está falando, obviamente, a minha mente aqui trabalhando já está remetendo até um pouco da minha história, até onde eu sei, e bem isso que você falou mesmo, né? Por eu ter um grande lado que eu conheço, que eu sei que da parte europeia, né? Espanha, o pessoal que veio, até por causa de muitas guerras lá, talvez eu não vou lembrar exatamente o nome, mas é o pessoal da Tchecoslováquia, que teve muitas mudanças depois até de nome, né? E só que eu sempre falava pro pessoal, mas a minha avó é paraibana, então eu posso não saber a origem dela lá direitinho, mas tá lá, tá o nosso sangue aqui, né? E é importante, é muito importante a gente saber os nossos caminhos. Quem somos nós? Exatamente. Quem te compõe? Que história te compõe? É uma guerra? É uma colonização? Isso. É uma apropriação, como foi a escravização? Sim. É importante a gente saber. E essa questão que eu falo tanto de honrar os ancestrais, é honrar a nossa história. Sim. É honrar, é ter orgulho, é você conhecer a história do seu povo, da sua família. Isso é muito importante. Às vezes a gente sai de uma universidade sabendo a história de muitos países e não sabe a história da nossa própria família. Sim. Isso é importante. Né? Exatamente. Tânia, eu quero depois fazer uma outra pergunta que você falou sobre a parte da colonização, da escravidão e tudo mais. Mas vamos nos colocar na posição do público ali agora que está nos ouvindo, nos vendo, tá? Depois que você fez essa busca, você já começou a contar agora, né? Descobriu, da onde você veio, quem é você e tudo mais. O que você consegue mensurar pra gente, citar pra gente, o que mudou, o que impactou, por exemplo, no seu dia a dia, seja profissional, a sua relação, né? Pô, a gente falou a sua mini bio aqui, né? Pô, é professora, como que você conseguiu passar isso adiante? Fala um pouco mais pra Mudou gente. muita coisa, né? Porque você saber que você pertence a uma família indígena é uma coisa. Você descobrir qual o tronco familiar que você pertence, qual é a história da sua família, qual a história desse povo com a história do Brasil. Você saber da sua origem te traz, como diz, eu fico brincando com os meus alunos de filosofia. Eu falo que eu vou na linha, o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente, né? E essa responsabilidade, ela começa a partir dessa busca, quando eu encontro a minha família aldeada. Né? Então, eu tenho tios, eu tenho primos dentro de aldeia. E até aí já estava bom, né? Já estava feliz. Encontrei minha raiz, já sei meu tronco, já sei meu caminho, vou seguir em frente. Mas, com essas responsabilidades que foram vindo, uma delas foi liderança de Santo André. E aí eu fiquei pensando, por que eu seria liderança dentro do contexto urbano? Né? Para mim, na minha cabeça, a liderança vivia dentro da aldeia, dentro do contexto de aldeia.
Mas aí eu fui descobrir que no nosso último censo de 2022, só em Santo André nós somos 682 indígenas urbanizados. Em todo o ABC, né? Você me perguntou o que é o GT Isso. das 7 cidades. É um grupo de trabalho dos povos indígenas das 7 cidades do ABC. Em todas as 7 cidades do ABC, nós somos 3.012 indígenas urbanizados. E essas pessoas precisam de políticas públicas. Né? Quando a gente fala de população periférica, o povo indígena é o último a ser pensado, a ser mensurado nessas políticas públicas. E foi aí, em 2000, a gente está em 2026, foi em 2024, que eu conheci uma cacica, né, do povo Pataxó, ou seja, uma pessoa do mesmo território que eu, que me convidou a ser uma das lideranças que viesse a discutir políticas públicas com as prefeituras para a população indígena urbanizada. E aí não só para o povo Pataxó, mas para todas as etnias que vivem no contexto urbano. E aí a gente tem várias, né? Aqui em São Bernardo, a gente tem uma etnia grande que é do povo Guarani. Sim. Né? Pós-Balsa, nós temos 4 aldeias. Mas, fora o povo Guarani, né, o povo Guarani Mimbiá, que são esses das 4 aldeias de São Bernardo, nós não temos aldeia. O povo está na cidade. E você não imagina em que situação. Meu Deus. Algumas pessoas tiveram o privilégio de ter uma formação, de ter uma profissão. Outras não. E muita gente me pergunta, mas o que esse povo está fazendo na cidade? Quando você estuda a história do povo indígena, você vai ver uma briga por território muito grande. Sim. E essa disputa de território fez com que muitas pessoas se refugiassem em outros territórios, inclusive na cidade, né? Então, a gente passa aqui como anônimo. Eu costumo dizer que se eu não tivesse com o meu grafismo no rosto, com os meus paramentos, né, eu ia estar paisana. Muita gente não faz ideia de que existem indígenas andando entre nós na cidade. E existe. Né? Existem muitos. Legal. Só no ABC todo, 3.012. Então, eu me tornei liderança para poder discutir essas políticas públicas. Hoje, eu me coloco como uma representante da população indígena, não mais como uma liderança pataxó, porque eu estou aqui para discutir políticas públicas para toda essa população, não só para o meu povo, né? Então, hoje, eu faço parte do GT, que discute isso com as secretarias de saúde, educação, todas as secretarias das prefeituras. A gente conseguiu, inclusive, numa luta que a gente teve de alguns anos, a gente conseguiu abrir um posto de saúde que tem uma sala de referência à saúde indígena. Então, eu faço muitas palestras sobre o letramento indígena, justamente sobre essas terminologias que a gente estava falando, de não falar tribo, né? O correto é falar aldeia, da gente não falar índio, falar indígena. E por que isso? Então, hoje eu trabalho muito forte com a educação, com o letramento da cultura indígena, que é uma lei. A Lei 10.645, de 2023, diz que desde a educação infantil até o ensino superior, deve-se falar da cultura indígena e da cultura africana aqui nas escolas. Então, hoje, eu faço palestras não só em escolas, nem em faculdades, mas em empresas também, falando sobre a ética no atendimento à população indígena, falando sobre o letramento da cultura indígena e tirando um pouquinho desmistificando, né, essa forma folclórica que as pessoas têm de olhar para a gente. Exatamente. E por isso que eu faço questão de andar dentro do paramento do meu povo, para as pessoas perderem um pouco essa ideia de que o indígena só está dentro da aldeia. Não, nós estamos na cidade também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teve um tempo atrás que teve uma discussão do carnaval. Uns pessoal estavam se vestindo de índios e tal, e tem todo esse contexto. O que você acha sobre isso? Isso é apropriação cultural. Quando a gente entende, é uma das perguntas que são muito feitas, né, quando eu faço palestra. Sim. Quando a gente entende que o paramento indígena ele tem um significado, uma ancestralidade, uma espiritualidade, você entende que isso não é uma fantasia. Quando você entende que os nossos desenhos, né, como muita gente fala, o grafismo que a gente faz no rosto, faz no corpo, ele também traz uma espiritualidade, ele tem um significado, até uma dialética dentro da aldeia, você entende que isso não é uma fantasia, isso é cultura, isso é uma ancestralidade. Então, o se vestir de índio, vamos brincar de índio da Xuxa dos anos 80, então já caiu por conta disso, né? A partir do momento que você sabe
você não se apropria de uma cultura, você respeita. Então, é essa discussão que teve em torno disso. É até interessante, que nem a gente estava falando dessa coisa dos ciganos, né? Tipo, o pessoal, que nem eu, que sou taróloga, eu tenho ancestralidade cigana. Então, assim, é uma coisa que a gente acaba até usando, mas tem toda essa coisa espiritual. Sim. Que está envolvida por detrás disso. Como historiadora, eu sei um pouquinho sobre o povo cigano. Quando a gente fala, por exemplo, daquela meia-lua, né? Tem um significado espiritual. Quando a gente fala da saia rodada, o porquê dela ser tão rodada, tem um significado espiritual. Então, quando a gente entende esses significados, a gente não se apropria como uma fantasia. A gente respeita, né? A cultura indígena, ela também traz os seus significados. Os nossos paramentos, ele traz para nós um significado de proteção. Tem um fundamento. Exato, né? As penas, ela também tem um significado de inspiração. Por isso que eu estou com o cocar agora conversando com vocês. Eu não posso pôr o cocar em qualquer ocasião. Eu posso pôr o cocar quando eu estou representando a minha história, a minha ancestralidade e os que vieram antes de mim. Como hoje a gente veio para conversar sobre isso, eu tenho a obrigação de honrar os meus ancestrais. E o cocar também tem um significado. Então, tudo tem um significado espiritual, né? Não é uma fantasia. E a gente precisa entender. Mas, para isso, a gente precisa se educar. Nossa, e é o que eu faço. Sim, do conhecimento, né? Dessa troca e de inserir mais também essa busca maior por informações. Por isso é lei, né? É uma lei que no Brasil, infelizmente, muitos lugares levam de um jeito muito raso. Se fala do povo indígena em abril, né? No dia 19 de abril. E no dia 9 de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E também para nós seria o nosso Ano Novo. Mas nós não vivemos só nessas datas. A gente vive 365 dias por ano. Então, esse trabalho que eu faço nesse letramento indígena em escolas, em empresas, onde me convidam a ir, e eu vou em muitos lugares assim que eu nunca nem imaginei chegar, inclusive, é para isso. É para a gente fazer esse letramento, ensinar o porquê que os indígenas estão no contexto urbano. O fato deles estarem no contexto urbano demanda política pública, demanda conversa com os poderes públicos e ter esse orgulho da nossa história, né? Assim como existe um trabalho todo feito pelo povo negro para o empoderamento das pessoas negras, também tem que ter um trabalho feito para as pessoas indígenas. Porque pra gente, eu costumo dizer, eu ando muito junto com o movimento negro, no próprio GT lá no consórcio das 7 cidades. Mas a gente costuma dizer o seguinte, que o povo negro hoje luta para ser legitimado os espaços que eles conquistaram. O povo indígena luta para existir. É bem porque isso ninguém mesmo. menciona o povo indígena. Ninguém menciona as questões da mulher indígena. Ninguém menciona uma criança indígena dentro de uma escola pública. Ninguém menciona. Então, esse trabalho que eu faço hoje, em palestras, em formações, de professores, inclusive, é para que a gente traga essa identidade. Porque é a identidade brasileira. A base da identidade brasileira é o povo indígena. E quando eu disse assim, que arrepiou, ainda estou arrepiado, porque justamente por isso, né? E como eu comentei na apresentação, estudamos juntos lá no primário e tudo mais, então você compartilhou comigo o que a gente aprendeu como folclore, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? E aí a gente vai evoluindo também. Sim. Vamos lá, né? Não é colocar panos quentes, não é isso, mas vamos dar um crédito e oportunidades para esse aprendizado. Então, a gente já está formando, que você já faz as novas gerações e atualizando o pessoal, né? Exatamente. Da nossa geração até mais antigo, né? Obviamente, né? E isso é honrar os meus ancestrais, porque para eu estar aqui falando sobre isso, houve uma luta ancestral de um povo, né? Existe um movimento que acontece no Brasil chamado ATL, que é Acampamento Terra Livre. O Acampamento Terra Livre acontece há 21 anos, na frente da Praça dos Três Poderes, em Brasília, que são populações indígenas do Brasil todo, lideranças de várias etnias, que se reúnem lá para pedir políticas públicas, inclusive a questão da demarcação do território. E somente há pouco tempo a gente tem um ministério voltado à população indígena. Há pouco tempo a gente tem políticas públicas voltadas à população indígena, como, por exemplo, a questão das cotas nas universidades. Então, a gente vem de uma luta muito ancestral e muito grande. Então, para honrar essa luta, hoje eu tenho o direito de estar aqui num podcast num dia
né? X, não é o dia dos povos indígenas, falando sobre a luta do meu povo, né? Então, estar hoje numa formação como você passou na minha mini bio é um privilégio? É, mas eu preciso honrar esse privilégio. E é isso que eu faço. Nossa, é emocionante mesmo, né? Porque eu me coloco muito numa questão de transição, porque a gente vai se descobrindo, né? É um trabalhinho. E aí você vai se descobrindo com N coisas, né? Então eu fico imaginando como que foi pra você, né? Todo, como a gente perguntou lá atrás, isso é exatamente, o sorriso dela a gente vê, né? Eu vou te contar uma historinha bem pequena, assim, mas foi interessante. Saber que eu era indígena, filha de uma pessoa indígena, meu pai, eu sempre soube, né? Tivemos muitas questões dentro de casa que não só me mostraram isso, como me fizeram, de fato, entender que eu era uma pessoa indígena depois, né? Quando eu me formei historiadora, depois que eu fui buscar o meu tronco. Mas eu não sabia, eu não tinha outras referências. Eu não tinha primos, eu não tinha tios, cadê esse povo, né? E foram 8 anos buscando, levantando, conversa. A cultura indígena é muito oral, né? Então, conversei muito com meu pai. E a gente tem uma história no Brasil de apagamento do nosso povo, né? Então, muitas vezes você conhece o nome indígena de uma pessoa e você não sabe o nome civil e vice-versa. E isso dificulta bastante essa busca. Então, depois de levantar essa história, essa árvore genealógica, nessa busca, eu cheguei a um indigenista que olhou para mim e falou, depois da nossa conversa, ele falou assim, eu acho que você é Pataxó. Pela região que você diz que seu povo é, a história da sua família, eu acredito, e pelos seus traços, eu acredito que você é Pataxó. E eu fiquei com esse nome na minha cabeça durante essa busca. Um dia eu fui visitar uma aldeia em Paraty, aqui no Rio de Janeiro. Maravilhoso. E fui por curiosidade, né? Eu falei, eu vou lá ver como é, né? De repente, não sei, alguém pode saber mais da minha história. Fui lá. Chegando lá, a aldeia maravilhosa. No fundo da aldeia tem uma cachoeira, então por isso o nome da aldeia é Pataxó, Iriri, né, que fica na cachoeira do Iriri. Nossa. Fui até lá, um lugar maravilhoso, mas a primeira coisa que me impressionou foi que todo mundo era a cara da minha família. Nossa. Muito parecido. Os traços. Mas até então, né, existe um estereótipo indígena muito forte. Ok. E aí eu conversando com o pessoal lá, uma moça chamada Nauã falou para mim assim, nossa, você é parente, porque os indígenas todos se chamam de parente, independente da etnia. Ela falou, você é parente com certeza, dá para ver na sua cara, né, tal. Eu falei, legal. Ela falou, olha, aqui a gente faz algumas vivências. Vem um dia para você conhecer e depois vai ter um encontro de mulheres indígenas que vão vir os indígenas da Bahia. E aí você consegue conversar com os anciãos e de repente descobre mais gente da sua família. Eu fiquei animadíssima. Voltei muitas vezes na aldeia, consagrei a ayahuasca, o rapé, comecei a entender um pouco da língua, do povo, ouvi os mais velhos, mas não tinha encontrado ainda alguém que conhecesse o tronco da minha família. Foi então que nas minhas andanças da vida, eu conheci essa cacica, né? Ela vive em Ribeirão Pires. E ela me falou, olha, por ser cacica, e por sinal a segunda mulher cacica da nossa etnia, ela falou, eu vou entrar em contato com os anciãos das aldeias. De repente, contando a sua história, alguém conhece a sua família. E conversa vai, conversa vem. Um belo dia me entra em contato um rapaz da Bahia. O nome dele é Som Pataxó, uma das pessoas que eu mais respeito na minha vida. E ele falou para mim assim, ele perguntou a minha história, contei a história da minha avó, toda a trajetória do meu pai. E ele me pediu mais um tempo. Mais umas 2 horas depois, me ligou um rapaz chamado Tapurumã. E aí ele me disse assim, ele ouviu minha história de novo e ele falou assim, eu sou seu primo. A minha mãe é tia do seu pai. E aí, conversa muito, conversa vai, conversa vem. E ele falou pra mim assim, eu falei, onde vocês estão? Eu preciso conhecer, né? A minha tia, ela já tá com mais de 70 anos, eu preciso conhecer ela pra ontem. E aí ele falou, nós estamos na aldeia do Iriri. Nossa, era lá. Era lá. Então, assim, a vida é tão sábia que ela te Espiritual. leva para os caminhos, né? E lá na aldeia do Iriri, eu encontrei minha tia, que ela, na verdade, ela é minha prima, ela é prima do meu pai. E eu chamo de tia por uma questão de respeito, que é a tia Muriã. E encontrei Tapurumã, Nauã, que falou comigo, a minha prima, e eu não sabia nem ela, né? E a partir disso, a busca continuou no território nosso ancestral, que é na Bahia. E eu encontrei a cacica Valdelice, né, de Olivença,
que nada mais foi a cacica que recebeu o manto Tupinambá, junto com o presidente Lula, e que também faz parte do tronco da minha família. Então, quando eu escuto essas histórias da tia Murian, quando chegou no Rio de Janeiro, né, e ocupou aquele território que era Tupinambá, quando eu escuto as histórias do nosso manto sagrado, a história da cacica Valdelice e de tantos outros parentes mais velhos, isso traz sentido para minha vida, né? E hoje eu não posso encostar minha cabeça no travesseiro e dormir sabendo que eu tenho um parente numa periferia qualquer de Santo André, como eu tenho, passando necessidade. E por que passando essa necessidade? Porque teve que sair do território por conta de briga de um território que não é demarcado. E é uma das lutas do acampamento Terra Livre, demarcar o território indígena. Chega a ser contraditório. Dar o documento para o dono da terra. Mas, infelizmente, o capitalismo nos exige que a gente tenha o documento. Então, a gente briga pelo direito de ter o documento, que é uma das maiores lutas do meu povo hoje. Se morre por conta da terra, e não é lenda, é verdade. Nos últimos 2 anos, 40 pessoas do tronco da minha família foram mortas por conta da terra. De briga com fazendeiro, com grileiro e por aí vai. É real essa matança até hoje. Ai, é tão complicado. Bom, é emocionante, mas é tão bonita, né? Mas a história, é nossa, emocionante. Eu até dei uma respirada aqui, porque... É muita informação, haja né? coração. É muita informação de uma porque vez. tem muita coisa que... Ainda quem busca, né, que vê nos livros de história, vê em filmes que pode ser muito influenciado, né, puxa para um lado, puxa para o outro, e a história está acontecendo aqui e agora, vamos falar assim, né? Então, ainda bem que temos esses movimentos para fazer tudo isso, né? Porque é impressionante mesmo. Bom, diante de um monte de coisa que você falou, teve perguntas que eu já nem vou fazer, porque você já foi respondendo, mas tem uma coisa interessante, né, que... Não é que eu não vou pedir para você se aprofundar, não é isso, mas essa reconexão com a natureza também está muito envolvido nisso, né? Isso daí é muito importante, né? Total. O Krenak, ele fala uma coisa que eu tomo para mim, porque faz parte da nossa cultura, independente da etnia. Não existe o homem e a natureza. Nós somos uma coisa só. É isso, né? Exatamente. Mas o homem, aí eu entro também na fala do parente Davi Copenaua, ele olha a terra como utilitária. Né? Então, a partir do momento que a gente entende que não existe a natureza e o homem e tudo é uma coisa só, o seu olhar para o mundo muda. Né? A forma como você se relaciona com as pessoas muda, a forma como você entende a sua história muda, a forma como você se relaciona dentro do seu território, seja urbano, aldeado, muda. Né? Os aldeados já sabem disso há muito tempo. Agora, nós que estamos aqui no contexto urbano, a gente está sendo forçado, ou melhor, com todo carinho, né? A terra ainda nos mostra, mesmo por vias tão difíceis, que a gente precisa olhar para isso. Né? A pandemia e etc. e tal, né? Nunca se falou tanto, nunca se colocou tanto a população indígena num debate depois de todas as urgências climáticas que a gente passa. Né? É por isso que, pela primeira vez na história de Santo André, temos pessoas indígenas no Conselho do Meio Ambiente. Né? Então, a gente demorou tanto para ouvir quem já sabe dessa história de que nós somos de uma coisa só. A sabedoria, a integração. Dessa sabedoria ancestral. E eu penso que Karl Marx, aí vem a historiadora, Karl Marx já dizia que em algum momento o capitalismo ia se esgotar por si só. Que em algum momento a gente ia ter que dar 2 passos para trás para sobreviver. E eu acho que a gente está chegando nesse momento. Eu acho, não tenho certeza, que a gente está vivendo esse momento. Então, quando a gente fala de transtornos como depressão, ansiedade, a gente está vendo o reflexo desse capitalismo. E hoje a gente está precisando olhar para os povos ancestrais, os povos originários, e entender por que eles sobreviveram até hoje, apesar de todo o esforço de acabar com a história deles, e que sabedoria que esse povo tem para ter resistido até hoje. Então, a sabedoria do nosso povo indígena, do nosso povo africano, hoje é basicamente a tábua de salvação da humanidade inteira. Quando a gente fala da população indígena aqui no Brasil, 80% de todo o território preservado, que já não é muito hoje, é território indígena. Então, como que esse povo consegue viver e preservar ao mesmo tempo?
Então, hoje, essa pergunta está sendo olhada com um pouco mais de critério. Os saberes ancestrais indígenas estão sendo vistos como ciência, né? Não é à toa que eu estou dentro da UFABC, né? Trabalhando outros parentes, trabalhando nesse letramento, mas também na cientificação da ancestralidade indígena, né? Quando a gente fala dos princípios ativos dos remédios, eles vieram de onde? Então. Tá passando isso na minha cabeça agora. Você vê toda essa conexão que, de alguma forma, igual você falou, né? É o capitalismo. Então, tudo em prol... Pois é. E existem outras formas possíveis de viver, né? A gente conhece, a gente foi criado, eu digo a gente, humanidade, foi criado dentro dessa estrutura capitalista, mas existem outras formas de viver, né? Existem formas sustentáveis, existe sabedoria do bem viver, né? Hoje, a gente sabe que o nível de suicídio entre pessoas indígenas vem desse massacre capitalista, né? Dizem que um psicólogo muito querido, o Dr. Antônio, lá em Santo André, me trouxe esse dado que de toda a população que se suicida, a maior é a população indígena. E por que isso? Porque o povo indígena, os jovens indígenas hoje, têm uma dificuldade de ver esperança dentro dessa dinâmica urbana, dessa dinâmica de utilização da terra. E não vê esperança de vida, né? Mas a gente está aqui, como diria minha parenta Nega Pataxó, que a gente fala tombou, ancestralizou há 2 anos, ela dizia uma coisa muito verdadeira. Ela fala que se arrancam-se as árvores, mas as raízes fazem as árvores voltar. E a gente está voltando para poder mostrar que não é por aí. Existem formas diferentes de viver, né? E aí a gente pode trabalhar, sim, através da sabedoria ancestral, a ansiedade, a depressão, né? A ayahuasca, por exemplo, está sendo estudada pela USP para tratamento de ansiedade. E é uma sabedoria que meu povo já conhece há Nossa, séculos. Muito. Mas agora a ciência está se dando conta de que a sabedoria ancestral, apesar de oral e não registrada, é uma ciência. E aí a gente está aqui para poder falar disso, né? Recentemente eu estive no Albert Einstein fazendo uma palestra com profissionais da saúde e atendimento para falar não só sobre a ética no atendimento à população indígena urbanizada e aldeada, mas para falar sobre a cientificação da cultura indígena, desses saberes ancestrais, né? Sim. Quando se fala, por exemplo, compostagem. Nossa, compostagem. O agronegócio descobriu a compostagem. Não descobriu. Isso já existia, né? Quando fala da agrofloresta. Gente, hoje, atualmente, os antropólogos descobriram que a Amazônia é uma grande agrofloresta. Plantada por quem? Pelos povos originários. Sim. Né? E qual a vantagem de se ter uma agrofloresta? Então, se a gente for discutir muitas das coisas que, vamos dizer assim, o Juruá, né, o homem não indígena, conhece, o povo indígena já conhecia, né? E não é uma apropriação, mas hoje essa ciência acadêmica está olhando com mais critério para essa ciência ancestral e dando, de fato, o lugar que ela merece, ouvido para, né, para que ela seja colocada no rol da ciência mais conhecida. Isso é muito importante. Que passou na minha cabeça aqui agora, né? Claro que não tem como voltar no tempo e também meu pensamento seria bem utópico para a época, né? Mas ao invés de chegando como chegaram aqui no nosso continente, você vai falar assim, olha que interessante, ensina aí pra gente, né? Olha, pessoal, quanto a gente já estaria evoluído, né? Porque imagina, quanto tempo o homem demorou para descobrir uma simples coisa como a agrofloresta. Sim. Né? Quanto tempo demorou? Se tivesse conversado, se tivesse dialogado, né? São povos, como é que eles falavam? Essa ideia atrasados, essa ideia da dominação, né? Quando a gente olha na história do mundo, os povos romanos conquistaram os povos germânicos dizendo que eles eram inferiores, né? Os povos europeus conquistaram os povos latino-americanos dizendo que eles eram inferiores. Mas hoje, muitos desses saberes a gente sabe que não tem nada de inferior. Muito pelo contrário, tem tecnologia. Sim. Existe tecnologia dentro da ancestralidade indígena, né? E aí a gente hoje, eu digo que tudo tem seu tempo na vida. E eu penso que hoje a gente está chegando num momento de nivelar esses termos. Sim. O que o nosso povo conhecia de uma forma e o povo europeu trouxe de outra, hoje está se conversando. Existe um diálogo entre tudo isso.
Então, é da onde vem esse termo agrofloresta, e o que a gente já sabia. É de onde vem o tratamento para ansiedade dentro da ayahuasca, que a gente já conhecia, né? Dentre Então, é isso. muitas outras soluções, vamos falar assim, né? Muitas. A Ju sabe o quanto que, mais de uma vez eu falei para ela, minha vontade de conhecer muito mais sobre as ervas, né? Vamos falar assim, vamos generalizar, né? Sobre os matinhos, né? Vamos falar assim, porque... eu via a minha avó, eu falei, minha avó é paraibana. Ô filho, pega esse matinho aqui, ela lá, pegava, tal, ficava bom. E aí, né? E fazia remédio. Fazia remédio ali. De repente, essa não é uma solução, por exemplo, para a dificuldade que a gente tem Claro. de chegar essa medicação para toda a população. Sim. Né? Quando a gente fala, essa pós que eu dei lá na Faculdade SESI, falava muito sobre isso. Quando a gente fala de periferias, né? E por isso que eu gosto muito das favelas, né? Quando a gente, e não é comunidade, é favela mesmo, e tem um porquê desse nome. Sim. E quando a gente fala dessas favelas, a gente vê que nessas favelas, basicamente, foram construídas pelo povo negro e pelo povo indígena, a gente sabe que lá dentro também tem muito conhecimento ancestral. Vá numa senhora da favela e pergunta sobre o remédio para tosse, sobre o remédio para dor de barriga, sobre o remédio... Elas sabem. Ou até Isso- a benzedeira. Nossa, lembra meu pensamento Pois agora. é. Eu O ia falar lado agora. mais espiritual e até mais... Ainda mais, né? Então, vá perguntar para uma griot, né, que são do povo negro, uma anciã do povo indígena, sobre tudo isso. Elas conhecem. Tanto o do corpo, como diz minhas mais velhas, né? Tanto do corpo quanto da alma. A conexão. Se conhece, né? Então, quando a gente se apropria desses saberes, a gente se liberta de tanta coisa, né? A gente descobre uma outra forma de viver possível além do capitalismo, né? Não, e uma coisa muito... Eu não posso deixar passar isso, porque eu acho muito interessante. Que você falou, o pessoal tá dando ouvidos dentro das prefeituras, né? Sim. E talvez seja eu sei que não é só um sonho meu, é um sonho de muitas pessoas, né, envolvidas nisso, com relação à parte da natureza. Eu não sei por que ainda não criamos aqui no Brasil o Ministério da Água, para a gente valorizar e cuidar da nossa água. E eu não digo isso, eu não quero levar nada para o lado político, eu não digo isso para criar um ministério para desculpinhas, para poder ganhar dinheiro, não é isso. Mas é com o verdadeiro propósito de um ministério. Com seriedade. Porque né? você está falando agora há pouco, né? O capitalismo já está chegando no gargalo. E por quê? Porque a gente está vendo um monte de coisas se esgotando, a gente está só consumindo o planeta, colocando o planeta como qual que é a palavra bonita? Você usou agora? Como se fosse um recurso, né? Utilitário. Né? Não é utilitário. E não é. É Não. uma troca muito grande, né? Se tirasse todo ser humano do planeta, até o planeta Terra, junto só com os animais, se estabeleceria rapidinho. Com certeza. Ia voltar, ia regenerar Sim, eu falo muito isso. mais fácil. A gente viu a pandemia, quando todo mundo ficou dentro de casa, o céu mudou de cor, Isso. né? A gente É via... verdade. A gente via isso. O impacto que Os nós animais temos na Terra. apareceram. Nossa, eles começaram a Golfinhos entrar apareceram dentro de novo. Exatamente. Então, Gente, é muito quando louco a isso. gente olha, o Krenak também fala isso, e eu gosto bastante dessa fala dele, que a gente não... a gente desaprendeu a ler o céu. A gente desaprendeu a ouvir, né, a vida em torno da gente. Então, quando a gente olha que essa reclusão que teve durante a pandemia teve um impacto significativo na natureza, no meio ambiente, e a gente entende que isso foi benéfico para a gente, o que está faltando para a gente olhar melhor para isso? O que está faltando para olhar melhor para os rios? Né? Eu sinto assim uma dor gigantesca quando eu passo na Avenida do Estado perto da minha casa e vejo o rio naquela situação. Né? Aí quando chove, enche, ai meu Deus, catástrofe. Não, gente. Nós invadimos esse espaço. A gente tem que aprender a respeitar. Exatamente. Nas enchentes que teve no Rio Grande do Sul, por exemplo, ali é um território Guarani-Kaiowá. Guarani e Kaiowá. Né? Guarani é uma etnia, Kaiowá outra. Há uma lenda entre o povo Guarani e Kaiowá que quando chegaram, né, os europeus ali naquela região, eles falavam que os europeus chegaram, se estabeleceram naquela região onde aconteceu aquela enchente toda no Rio Grande do Sul e os indígenas ficaram lá. E eles chegaram e ouviram uma história de que os indígenas comiam gente, que não podia chegar lá perto. Então ficou cada um no seu canto e mesmo assim em sobressalto, achando que em qualquer momento os indígenas invadiriam, né, o espaço deles. Mas nunca fizeram isso.
E aí, um dia, uma das lideranças europeias foi até a aldeia levar um presente para o cacique para agradecer que eles não expulsaram eles daquele território, mesmo eles sabendo que esse território era indígena, né? Que eles estavam colonizando. E o cacique falou, não, eu não sou dono dessa terra. O dono dessa terra é o rio. E vocês precisam respeitar. É a natureza. E não respeitaram. E a gente viu o que aconteceu, né? Essa enchente, ela é o rio se expandindo numa forma da natureza, do natural dele, né? Faz todo sentido. E, infelizmente, o homem invadiu aquele espaço e deu toda essa tragédia que teve. Por quê? Porque a gente desaprendeu a ouvir o que tem em volta da gente. A gente não entendeu ainda que não é a natureza e o homem, é tudo uma coisa só. Mas é exatamente isso. E tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe, tá tudo bem, vamos falar assim. Sim. Mas tem coisa que a gente sente, né? E não bota pra fora. Isso que é o mais doido de tudo isso, né? Pois é. Nessa... Esse sistema que engole tudo. Então eu falo isso Essa esteira. Porque alguns anos atrás, eu tava no mar junto com um amigo nosso, assim, a gente tava surfando e tal, e tem sempre aquele momento da calmaria, das ondas e tal. E às vezes a gente via aquelas embalagens no meio do mar. E a gente andava com uma sacolinha e colocava, guardava, né? A gente tirava, que a gente... Você vai ajudar. É um negocinho pequenininho, mas ia. E quantas vezes esse amigo nosso, que é mais experiente, assim, tal, no surf, e ele sentia alguma coisa assim, ele falou assim, gente, vamos voltar vamos sair, já deu hoje e tal, né? E aí depois ele foi me explicar, Márcio, aquela correnteza, aquele negócio gelado que a gente sentiu, era a mudança ali da maré, não sei o que lá. Você não percebia, porque você tá longe da areia, não vê recuo nem nada. E ele falou assim, tá escurecendo, é isso, aquilo. Então, assim, é uma simples coisinha. Ver siriri chegando, né? Já sabe que é chuva que tá vindo. Então é uma coisa tão automática. Não escutar grilo, né? Sim. A pessoa não escuta mais grilo, não tem mais grilo na E cidade. vagalume. Nossa, vagalume sumiu. Esses dias apareceu um que eu falei, meu Deus. Mas é essa educação que falta. A escola te ensina a ler, escrever, te dá o letramento, muitas vezes até eurocentrado, que foi o nosso caso. E não te ensina o básico. Né? Eu faço formações para professores e muitas das perguntas dessas formações é essa. Como é a educação indígena? Né? A educação indígena, ela passa por todas essas questões. Ouvir a terra, saber tudo isso. E tudo isso tem matemática, química, história, filosofia, física, tem tudo isso. Só que dentro da cultura indígena não leva esse nome. Né? E por não levar esse nome, não leva crédito de educação. Né? Mas ela é. E aí, quando você fala, eu estava lá e senti e ouvi, a gente não ouve mais isso. Eu me lembro, na época que a gente estudava, e eu nunca comentei isso, porque é uma coisa que quando dói em você, de um jeito forte, você não consegue verbalizar. Você internaliza, né? E durante muito tempo eu internalizei isso. Eu me lembro quando a gente entrou no ginásio, no antigo ginásio, quinta série, eu lembro que eu queria muito aprender história. Né? Não é à toa que eu me formei em historiadora. Mas eu queria muito aprender história. E eu lembro que eu fui mexendo no livro, e na época de abril, né, tava lá um poema indígena, tinha um rosto de um indígena triste, e dizendo, basicamente, que o indígena, ele era... trazendo a pessoa indígena como um inocente. E eu lembro que na história que a gente aprendeu naquela época, dizia que o indígena não foi escravizado, e sim o povo negro foi escravizado, porque o indígena não gostava de trabalhar. E aquilo era uma coisa que me doeu tanto na alma na época, que eu não consegui falar, e eu fui elaborar isso anos na minha cabeça, porque eu ficava me lembrando quando a minha família, por parte de pai, que é o meu tronco indígena mais forte, os dois têm, mas esse é o mais forte, quando os meus tios se encontravam num dia de colheita de milho. A gente ia para casa de um tio, ele tinha uma plantação de milho, e para colher o milho, debulhar o milho, fazer a pamonha, era o dia todo. E era um trabalho do caramba para fazer uma pamonha. E aí, quando eu li aquilo, eu falei assim, gente, como que pode dizer que o povo é preguiçoso? Você tinha que buscar água, você tinha que debulhar o milho, você tinha que ralar o milho. Era o dia todo, as mulheres cozinhavam, faziam aquela trouxinha para poder colocar. Sabe? Era muito trabalho que envolvia a família toda. Era praticamente uma celebração. Só para fazer isso. Fora todo o resto. Então, como que as pessoas podem dizer que uma pessoa que passa por todo esse processo de semear, de plantar,
né? Até chegar lá naquela coisinha que você come que é gostoso, não passou um carro vendendo, né? Não O foi carro da vendo pamonha. além. Não, teve alguém que fez todo esse trabalho. E como que pode dizer que uma pessoa dessa era preguiçosa? Hoje eu entendo, principalmente do meu tronco Tupinambá, Pataxó e Tupinambá foram um dos povos, os primeiros povos que tiveram contato com o colonizador. Quando eu sei da história da minha família, da guerra, da luta, de quantos morreram, dia 20 agora de janeiro, é dia de uma das batalhas que o povo Tupinambá ganhou do povo português que chegou aqui. Eu entendo que a gente não foi escravizado porque a gente a gente conhecia o território, o que nos trazia uma vantagem, e porque a gente lutou e resistiu. Não foi porque a gente era preguiçoso. Não se vendeu, né? E para o povo colonizador, isso era um trabalho muito grande que não valia a pena. Era mais fácil dizimar essa população e trazer uma outra população subjugada num território que eles não conheciam para que eles fossem escravizados. Os negros. No dia que eu fui consagrada, liderança, foi lá no consórcio das 7 cidades, foi com a presença do Ministério Público de São Paulo. O Dr. Steven Chinutz estava lá, inclusive foi ele que colocou o meu cocar na minha cabeça. E 2 lideranças da Bahia, do nosso território, vieram também, além dos parentes da cidade. Mas uma presença que me trouxe assim, um grande orgulho de ter estado lá foi do povo negro. Né? Lideranças do movimento negro de Santo André estiveram lá, do ABC todo, e eu ouvi de uma babalorixá uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela falou: eu honro o chão que você pisa, porque os seus ancestrais receberam os meus quando chegaram até aqui. E nós estamos honrando a história deles. Eu nunca vou esquecer isso dela. Que né? linda. Então, toda vez que uma escola me chama para fazer uma palestra e fala assim, olha, eu não tenho como pagar nem o Uber para você ir, eu dou um jeito e vou. Porque se eu não contar essa história, quem vai contar? O livro didático só lembra da gente em abril, né? E eu vou, né? Sempre que eu posso, eu tô nas escolas, eu tô falando sobre o nosso povo e a nossa história. Tânia, a gente está caminhando para o final do podcast, mas eu preciso fazer uma pergunta. Infelizmente, a conversa tá boa. Mas eu preciso fazer uma pergunta que passou na minha cabeça agora. Sim. Não sei o quanto você vai conseguir se aprofundar na resposta. Hoje, como que o povo indígena vê nós? Raiva? Talvez, não sei. Imagina meu turbilhão Excelente de coisa pergunta. que tá aqui. Assim, como que nos vê? Vamos falar assim, o povo branco, vamos falar assim, né? Como a gente, né? A gente fala juruá. Eu vi você falando, eu não guardei, eu vi você falando juruá. Juruá é um termo do povo guarani para dizer não indígena, né? Então, o povo juruá, como eles falam dentro do dialeto deles, é o não indígena. Não, a gente não vê. A gente não vê como concorrente, a gente não vê com raiva. A gente, hoje, a luta do povo indígena é para existir de fato, né? A gente tem resistido até aqui, mas a gente precisa de documento da terra para poder ter a tranquilidade de viver a nossa ancestralidade naquele território. A gente precisa falar da nossa sabedoria com os cientistas, dentro do meio acadêmico, para que o nosso saber conflua. Não é concorrer, é confluir, é junto. Né? Enquanto o capitalismo entende a sociedade como uma concorrência, a gente entende como um coletivo. E se a gente não se juntar nesse coletivo, a gente não vai sobreviver. Então, nós olhamos para o povo não indígena com parceria, com a ideia de ensinar que a ancestralidade vai trazer essa coletividade que vai salvar a existência na Terra. É isso, né? Eu tive a oportunidade de conversar com um parente canadense, né? Um indígena canadense que esteve no Brasil e fomos convidados lá na secretaria, uma secretaria em São Paulo para conversar com ele. E ele disse que a luta em todo o mundo do povo indígena é esse. A gente não está concorrendo, a gente quer confluir, a gente quer somar forças, né? Enquanto não se entender essa coletividade como a única forma de existência e de sobrevivência da humanidade na Terra, infelizmente a gente vai viver essas batalhas de território. Infelizmente, essa forma de concorrência ainda vai ser enxergada por quem não é indígena. Mas não é por aí, não. É só agregar conhecimento, valores. Exatamente.
é junção de conhecimento, é junção de valores, né? É por isso que hoje, através do ministério que eu agradeço todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com a Sônia, eu agradeço ela estar lá nos representando, né? Mas é por isso que hoje nós precisamos estar nas universidades. É por isso que hoje a gente precisa estar num ministério. Para que a gente possa nos fazer existir, né? Dar voz à nossa população, à nossa história. Porque, como eu disse, somos 390 etnias, éramos 10 mil. Né? Somos 10% da população indígena originária dessa terra. E a gente não pode morrer. Né? E mais do que isso, a nossa sabedoria é importante para essa preservação da natureza. 80% do Brasil é preservado pela população indígena, né? A gente tem que trazer essa ancestralidade enquanto ciência, e é por isso que a gente está ocupando esses espaços. Ministério, universidade, pós-graduação, e tem que ser assim. É o famoso tem que ser assim mesmo. Nesse caso, tem que ser mesmo. Não, porque é um negócio que foi ao contrário, né? Foi socado goela abaixo pra gente a parte europeia, né? Uhum. E aí a gente se perdeu, né? Até como ser humano mesmo, se for ver, né? Na Rede SESI, eu sou a segunda indígena do território, que é professora, por exemplo, né? Sou eu e Fábio Potiguar em Ribeirão Pires. E aí, quando a gente fala dessa cultura, eu chego todos os dias na sala de aula. Todos os dias. Eu escrevo lá o que eu vou fazer no dia e eu coloco bom dia e embaixo eu escrevo Hayokuan. Para as crianças entenderem que não existe só o inglês, o espanhol, o português. Existem outras formas de se falar bom dia, né? Então, todo dia eu chego e coloco lá Hayokuan. E daí os alunos já sabem, Hayokuan é do Pachorran, da língua da professora Tânia. Quantas vezes... Eu vou trabalhar assim, só não vou com cocar porque não é o momento. Mas quando eu vou falar sobre a minha cultura, eu vou com cocar. Eu já aviso para os meus alunos. Muitas vezes vocês vão ver o grafismo no meu corpo, que dura 15 dias no Jeripapo. Porque a professora foi fazer alguma palestra, alguma coisa, e precisa honrar a história do nosso povo, e precisa da força dos nossos ancestrais para poder ser inspirada e falar a coisa certa no lugar certo. E eu vou pintada para a escola, e eles já sabem. Eles olham e falam assim, você foi fazer palestra, professora? Aonde? Legal. Então, eles entendem, né? Então, a gente precisa desse convívio com o povo originário dessa terra, para não olhar para mim assim, né, com grafismo, como se eu fosse uma entidade. Não, eu não sou uma entidade. Eu sou uma pessoa como outra qualquer, mas que leva... Exato. Quantas vezes já me falaram isso? Nossa, você é um bandista? Muitas vezes já me falaram isso. Mas o interessante é que os meus alunos que têm o contato diário comigo já são familiarizados com a cultura. Que legal. Mas, infelizmente, não é o comum, né? Não é todo mundo que tem. É por isso que a gente faz tanto esse trabalho ostensivo nas escolas. Mas eu fico muito feliz, né, quando eu escuto os meus alunos que já são formados, né, já estão um tempinho dando aula, então já tem galera já na faculdade, que às vezes me manda mensagem e fala assim, que privilégio ter tido a oportunidade de conviver com você e trazer a cultura que não está no livro, né? E eu fico muito orgulhosa. E é aí que eu entendo que o que eu estou fazendo faz sentido. Esse é o sentido que eu descobri da minha vida, dos caminhos que vão vir, olhando para trás e descobrindo a minha ancestralidade. Essa é a sua missão de vida. Coisa linda, né? É muito legal. É muito legal. É, pessoal, vocês viram, né? Bom, Tânia, a gente vai encerrar por aqui, mas, obviamente, pode olhar para aquela câmera ali da verdade, passa os contatos, você tem canais no Instagram que você consegue divulgar mais, fica à vontade, a câmera é toda sua, pro pessoal saber mais, porque o pessoal com certeza ficou curioso. E tem muita coisa pra gente falar com ainda, certeza, que não deu tempo. A gente chama de outra vez, outras vezes você vai vir Mas aqui. pode me chamar, pode me perguntar, eu às vezes demoro um pouquinho para responder, porque graças a Deus, né, essa ideia, a deusa Tupã, essa ideia do povo indígena está sendo muito falada a partir da COP, principalmente que aconteceu no Brasil, e a gente é muito chamado para muitos lugares. Mas sempre que eu puder, eu vou responder. Então, o meu Instagram é tania.magali, porque Angoró, Anquirê, Pataxó, muita gente tem dificuldade de escrever. Então, olha lá, tania.magali é o meu Instagram, pode me chamar lá e aí a gente conversa, né? Mas, a partir do meu Instagram, o pessoal consegue encontrar a conexão com o Instagram de muitos outros parentes que fazem trabalho semelhante com o meu, principalmente aqui no contexto urbano.
Legal. Ai, que legal. E ó, pessoal, eu acabei no começo, né? Tanta emoção, acabei nem falando pra vocês, mas não é possível que vocês chegaram até esse momento, no finalzinho do podcast, e não curtiram. Então curte agora, já compartilha, porque teve muito conteúdo. Teve uma aula de história aqui, que se a professora Neuza, né? Lembra da professora Neuza? Nossa, já procurei tanto ela, não encontro Se a ela. professora Neuza, Nossa, ela é ia ser verdade. aluna agora aqui, com todo o respeito a ela, mas seria Ai, aluna. saudade Ela vai dela. ficar orgulhosa. Mas vai ficar com muito certeza. orgulhosa. Ai, eu com fico certeza, feliz, eu né? fico feliz. E é Eu isso. sou uma professora orgulhosa dos meus alunos. Então tá, que bonitinho. E é isso, pessoal. E ó, com muito prazer, né, Ju? Sim. Encerramos, né? Estamos Encerramos esse encerrando. primeiro episódio com Gratidão. convidado. Muita Ao Eri, gratidão. gratidão. Muita gratidão, viu, Tânia? Eu que muito agradeço linda a muito. sua história, o seu trabalho e que a deusa Tupã sempre abençoe o seu caminho, com Ao certeza. Eri, ao Eri. É isso aí. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.